Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Meu nome é Priscila Guerra e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu venho mostrar para vocês como eu fiz essa maquiagem. É uma proposta colorida que pode ser usada à noite. Então vem comigo que eu vou te mostrar. Minhas sobrancelhas já estão corrigidas com henna, estou fazendo design nela. E venho com um corretivo mais claro que a minha pele e dou uma corrigida na minha pálpebra móvel. E com o tom mais claro da paleta de sombras para as sobrancelhas da Ruby Rose, eu faço um esfumado, fazendo uma leve marcação no côncavo. E em seguida eu venho com uma misturinha de um marrom quente e um laranja para fazer a marcação no meu côncavo e um pouco acima dele. Lembrando que o tom laranja, ele prevalece nessa maquiagem, pelo menos nessa parte do côncavo. Ou seja, o tom laranja ele é mais forte que o marrom. Depois eu venho com um pincelzinho de esfumar e vou esfumando toda essa bordinha até eu achar que tá bem legalzinho. E agora eu volto com aquela paletinha de sombras, pego o marronzinho do meio, que é o mais escurinho, e com o pincel para côncavo, eu vou afundando ainda mais esse côncavo, deixando ele mais marcado. Volto com o pincel de esfumar, esfumo ali para não ficar nenhuma marcação, e venho com o primer da Ruby Rose. Esse é o primer de sombras. Espalho por toda a minha pálpebra móvel sem ultrapassar o côncavo e em seguida eu venho com uma misturinha de sombra azul com uma sombra roxa. E vou aplicar por cima desse primer que eu acabei de passar na pálpebra. E dessa vez o que prevalece é o tom azul. Vou aplicando dando batidinhas e depois eu venho com o pincel de côncavo e com a sombra roxa sem fazer a misturinha e vou esfumando só na borda desse azulzinho. Depois, com o pincel maior, eu esfumo toda essa borda para não ficar muito marcado e venho com uma sombra preta, só no canto externo do olho, para dar uma profundidade ali. E para dar um destaque ainda maior nesse tom azul, eu venho com o mesmo corretivo que eu apliquei antes de tudo e vou dando batidinhas, concentrando mais no centro da minha pálpebra. Aí eu volto com a sombra azul, só sombra azul, sem nenhum roxo, e vou aplicando dando batidinhas. Volto com o pincel de esfumar, esfumo essa parte que eu acabei de colocar e volto com a sombra laranja, apenas a sombra laranja, sem o marronzinho. Aplico ali e volto a esfumar novamente para não deixar nada marcado. Com a paleta de iluminadores da Ruby Rose, eu pego o mais clarinho, aplico lá no alto da sobrancelha e no cantinho da lágrima para dar aquela iluminada no olhar, aquele destaque maior. Aplico máscara de cílios, a Super Choque da Avon. E eu esqueci de aplicar nos cílios inferiores no final da maquiagem, mas vocês façam isso. Venho com a cola da Macrylan e dessa vez eu vou aplicar os cílios diferente, de um jeito diferente, e é bem mais fácil para quem não sabe, não tem facilidade de aplicar os cílios. Você coloca a cola lá na raiz dos seus cílios, depois vem com os cílios e cola. Limpei minha pele com a água micelada Ruby Rose e em seguida eu venho com o sérum. Não lembro que sérum é esse, mas é aquele de anti-oleosidade. Ele controla a oleosidade. E venho com a misturinha de base da Ruby Rose, a L5 e a L15. Uma pausa para esse momento de podridão. Deixa eu explicar, porque eu melei todo o pincel. Porque eu sou dessas que aproveito tudo, tudo, tudo mesmo. Até o que tem no pincel, sabe? Eu saio esfregando tudo. Ai, minha gente, eu sou assim. Finjam que não viram isso, tá bom? E vamos voltar para a programação normal do vídeo. Espalho minha base com o pincel da Ruby Rose. Esse é o Kabuki chanfrado. Essa etapa eu estico bem assim a raiz do cabelo e dou uma esfumada ali para não ficar nenhuma marcação da base. E venho com a esponjinha para dar acabamento por toda essa pele, dando batidinhas e para tirar alguma marcação que ficar do pincel. Venho com essa paletinha de contornos da Ruby Rose, pego o tom mais claro, aplico nas áreas que eu quero iluminar e o tom mais escuro nas áreas que eu quero esconder, diminuir na minha face, no meu rosto. Lembrando que essa iluminação é para o meu tipo de rosto. Se você tem um rosto diferente do meu, um retangular, um triangular invertido, é aconselhável que você pesquise muito para poder saber qual o tipo de iluminação e contorno melhor para o seu rosto. Essa parte ela é bem individual, ela varia de formato para formato de rosto, então é bom você pesquisar o seu tipo de rosto, primeiro saber qual o tipo de rosto, para depois saber qual tipo de iluminação e contorno é melhor para ele. Venho esfumando com a esponjinha, eu vou
dando sempre batidinha sem arrastar muito o produto. E faço isso com a parte que eu iluminei e depois eu venho com a parte que eu contornei, usando o outro lado da esponjinha para não ficar aquele negócio acinzentado. Agora com a paleta de pó da Ruby Rose, eu pego esse tom mais escurinho e vou aplicando por cima do contorno molhado, né, vamos dizer assim, que eu fiz. Só para dar uma selada aí e para matificar essas áreas. E essa parte, ela acaba também intensificando o contorno. Então tem que ter um cuidado aí para não pegar tanto produto e aplicar logo de cara, depois ficar ruim para esfumar. O que aconteceu comigo ali do lado, mas sem problema, a gente erra para vocês aprenderem. Faço isso por toda a parte que eu apliquei o contorno e na parte que eu apliquei o mais clarinho, no caso a iluminação, eu venho com um pó, eu esqueci de mostrar para vocês, mas é o pó translúcido, acredito que seja o 2, a cor 2 da Playboy, é um pó solto. Deixo ele aí em excesso e vou finalizando meus olhos. Aplico na linha d'água com bastante vontade. Lápis de olho preto, que eu tô usando é o do Boticário, da Make Be. Venho com um pincelzinho de cerdas firmes e de precisão para esfumar esse lápis. Pego aquela sombra azul, sem misturar com o roxo, e aplico do cantinho externo até o meio da minha pálpebra inferior. E venho com o laranja e aplico do início do cantinho lacrimal para o encontro desse azul e dou uma misturada ali para esfumar e fazer um encontro entre um e outro, um degradê, vamos dizer assim. Depois eu venho com o pincel de pó e retiro todo aquele pó que eu deixei em excesso ali no meu rosto. Venho com um blush bem rosinha e dou uma corada aí para dar um ar de saúde. Uso esse tomzinho de iluminador da Ruby Rose, daquela mesma paletinha que eu já utilizei, e aplico onde eu quero iluminar. E o batom que eu escolhi foi o 288, é um batom em bala da Ruby Rose, e ele é maravilhoso, eu amo esse batom. Eu gosto muito desse batom e o melhor de tudo, ele é bem baratinho. Então é isso, espero muito que tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, não deixe de clicar em gostei. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito para não perder nenhum dos vídeos que vem por aí. Espero que tenham gostado dessa maquiagem, desse resultado. E é isso, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!